agora eu gostaria de ouvir aqui os nossos debatedores convidados. Eu não sei se alguém se voluntaria, senão eu já escolho a Paula. Pronto, Paula. Por livre espancada a pressão, a Paula é procuradora da Fazenda Nacional, trabalhou com arbitragem, é uma estudiosa da arbitragem e é um elo aí bastante importante entre os arbitreiros e os tributeiros. Vamos. Sim, eu acho que imagino que é por isso que eu Fala no microfone por conta da transmissão, Paula, por favor. Alô. Obrigada, Priscila. Acho que é por isso que realmente eu estou aqui hoje. Agradeço o convite e estou muito honrada de participar desse evento com tantas personalidades. Eu realmente tive uma experiência com arbitragem. Durante 5 ou 6 anos eu trabalhei com arbitragem comercial e agora eu estou na PFN já há 4 anos, então eu consigo fazer um intercâmbio bastante interessante sobre os dois pontos de vista. Mas eu vou ser bem rápida, porque realmente o tempo está curto, né, e tem bastante gente para falar. Eu queria só ressaltar 2 pontos. O primeiro ponto é que eu acho que, no meio dessa discussão toda, às vezes a gente se perde um pouco sobre o objeto da discussão. Eu acho que a gente está falando de coisas diferentes aqui. Uma coisa é a arbitragem que a gente tem da Lei 9.307. A outra coisa é a nossa Câmara de Arbitragem Federal, que, como o doutor Pitágoras disse, não faz arbitragem. E o nome Câmara de Arbitragem traz bastante confusão, inclusive entre os colegas da administração pública. Outra coisa é o sistema que foi desenvolvido por Portugal, que é um sistema super interessante, mas que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil. Alô? A gente não tem nada parecido aqui no Brasil. Sobre o sistema português, eu acho que caberia a gente fazer a nossa lição de casa, analisar e ver como que ele poderia ser implementado aqui diante da nossa realidade, porque a gente não tem nada realmente parecido. Ele é diferente do sistema da lei de arbitragem que a gente conhece, da prática arbitral que a gente conhece. Basta dizer que existe uma Câmara já instituída e que a administração pública está vinculada ao procedimento, basta que o contribuinte queira levar a discussão à arbitragem. Então, eu acho que o desafio de implementar esse sistema, ele vai ter que vir depois de uma análise de se esse sistema é ou não relevante para a gente. O que a gente precisaria, o que a gente pode aproveitar aqui, o que a gente pode alterar. Já falaram até em alterar o procedimento do CARF, acho que, não sei, talvez seria alguma saída também, ou juntar os dois, não sei. E aí a prática disso vem depois. Me parece que é um sistema bastante estruturado, bastante coerente, e ele já vem todo engestadinho, né? Então, não tem, a partir do momento que a gente fala, não, esse modelo é legal, esse modelo é um modelo. Agora, a Lei 9.307 já são outros 500. A administração pública tem atuado bastante na arbitragem comercial, com sucesso. Mas, quando a administração atua na arbitragem comercial, ela atua mais ou menos em nível de paridade com a outra parte. As partes são equivalentes. Tanto que a opção pela arbitragem é feita por meio da convenção arbitral, logo no início da negociação, na assinatura do contrato, né? No direito tributário seria tudo diferente. A gente tem uma relação completamente diferente. A administração assume um outro papel, ela é sempre um dos polos da relação. E, para começar, já seria aí diferente, a gente teria que pensar em compromisso arbitral ao invés de cláusula de arbitragem, porque os conflitos já estariam pré-estabelecidos antes da submissão à arbitragem. Então, isso tudo, e só para finalizar, para eu não me alongar muito, eu sou uma entusiasta da arbitragem. Como a Priscila disse, eu estudo arbitragem, eu mudei no meio do caminho de time, mas meu mestrado é em arbitragem, e eu adoraria ver a arbitragem sendo implementada no âmbito tributário, só que eu ainda sou um pouco reticente, eu não consigo ver muito essa aplicabilidade toda. Eu não consigo enxergar, eu, como procuradora da Fazenda hoje, recebendo um compromisso arbitral e analisando isso. Eu vou entrar nisso porque, se 99% das demandas que eu atuo são demandas repetitivas, e esse é um exemplo de uma demanda que está replicada por outros milhares de vezes no judiciário. Me ajuda como eu resolver uma demanda num tribunal arbitral se eu tenho outras iguais, idênticas ou muito similares, milhares delas no judiciário. Então, assim, eu acho bastante complicado. Eu acho que a gente tem que fazer essa lição de casa para estabelecer... Enfim, quando eu penso para fechar, meios alternativos de solução de controvérsias, eu sempre penso em meio mais adequado de solução de controvérsia. Eu acho que a gente tem que descobrir nisso tudo
se a arbitragem é, de fato, o meio mais adequado para resolver determinadas questões tributárias ou não. Eu imagino que não vai ser para tudo. Certamente vai ser um âmbito bastante específico, como foi no caso português, eles afunilaram bastante a aplicação, mas eu acho que é aquilo, é útil, a gente precisa de vários métodos e o judiciário está assoberbado, e eu acho que a gente tem que continuar analisando e tentar decidir. A 9.317 vai ser útil para quê? E o sistema português, vamos usar, não vamos usar, como, quando? Obrigada. Muito obrigada. Realmente, eu acho que essa questão da arbitrabilidade tributária, né, o que seria arbitrável, é um dos grandes desafios. Passo imediatamente a palavra para o Tiago Millet. Eu diria que nessa mesa, quem não é procurador é quase a minoria, né? Eu acho que essa mesa a gente inverteu um pouco. O Tiago é procurador de Pojuca, em Pernambuco, e também nos honra aí como participante muito ativo do nosso grupo de estudos em meio alternativos de solução de controvérsias tributárias aqui na GV. Tiago. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando da mesa. É mais uma reflexão. Acho que me chamou a atenção na palestra do Dr. Francisco, quando ele tratou da questão da possibilidade de discutir constitucionalidade no âmbito da arbitragem em Portugal. E eu fiquei pensando, na verdade, em adaptar, acho que um pouco do que a Paula trouxe, do que a gente pode aproveitar do regime, do sistema português para o Brasil e até que ponto a gente poderia adaptar ele integral aqui para o Brasil no sistema de precedentes que nós temos. E aí, tanto, eu acho que grande parte da nossa demanda hoje é vinculada à questão de processos repetitivos e até que ponto eu poderia tratar isso dentro do sistema posto, hoje podemos rediscuti-lo, mas hoje o sistema posto de precedentes. E, se não seria o caso, eu acredito que nos Estados Unidos, a arbitragem, acho que o âmbito de aplicação da arbitragem ela é mais restrita mais a questões fáticas. E aqui, ou seja, Portugal teria uma discussão fática e jurídica, e acho que os Estados Unidos mais a questões fáticas. Talvez, não, nesse primeiro momento, talvez, dentro do sistema posto de precedentes, se a gente não poderia hoje somente aplicar só a questão do mais restrita para fáticos. Então, eu teria, a gente falou muito aqui de classificação fiscal, várias discussões, que é o que acontece muito. Hoje, eu acho que hoje o processo, até o sistema de precedentes, quando ele fixa uma tese, ele hoje fixa uma tese, não se acabou a discussão. A discussão não se acabou. Então, eu acho que essa discussão, que é fazer essa subsunção da tese, do fato concreto à tese jurídica, isso talvez fosse o primeiro campo de aplicação do arbitragem dentro do direito tributário. Acho que é mais uma reflexão nesse sentido. E realmente a situação aí do ICMS na base de PIS/COFINS mostra isso, né? A tese jurídica está definida, mas quantas são as dúvidas? E o ST? E qual é o ICMS? É o saldo no fim do período de apuração? É o valor nota a nota? Qual é o tamanho do trabalho que vai ser feito para fins de cálculo, tanto de eventual valor aí a ser recuperado, como do valor a ser reduzido do montante a ser pago das contribuições depois dessa decisão? E esse campo, muito embora haja a decisão técnica já, a diretriz do STF, nós temos as questões práticas agora que poderiam, sim, a meu ver, ser liquidadas em arbitragem, enfim, não sei. E só complementando, eu fiz, antes pensando, eu tinha feito a pergunta para ele até antes do almoço, se existia esse sistema de precedente em Portugal. E até ele disse, existe uma tentativa de uniformização, mas sem o efeito vinculante que a gente tem hoje. Então, talvez seja essa a diferença que justificasse a gente adotar, em parte, o sistema português. Francisco, vamos aí, depois a gente passa para... Eu gostava de fazer algumas considerações. A arbitragem em Portugal é uma verdadeira arbitragem. Ou seja, em Espanha, eu li alguns autores que falam de arbitragem, mas falam de arbitragens impróprias. A verdadeira arbitragem é aquela alternativa que o contribuinte tem depois da liquidação de recorrer à via judicial. E nesse sentido, parece-me que o modelo português é uma verdadeira arbitragem. A forma de conhecer o litígio é exatamente igual relativamente a um tribunal tributário estadual. É muito importante ficar-se com esta mesma nota.
há uma identidade. A forma como eu vejo e como defendi a arbitragem é um meio alternativo e complementar, porque eu referi na parte final da apresentação, porque de forma comum é apresentada como meio alternativo. Não, é um meio complementar, uma forma de acesso à justiça, o tal direito à tutela jurisdicional efetiva. A minha principal preocupação como jurista, e porque que eu não referi há pouco na apresentação, mas porque que este tema me despertou alguma atenção? Comecei a advogar, agora raramente, por força das obrigações académicas e também dos processos de arbitragem que tenho que resolver, foi precisamente perceber que no contencioso tributário português o direito à tutela jurisdicional efetiva era uma miragem. Eu acho que este aspecto é muito importante para a discussão. Cláudia, vamos, a professora da PUC, é uma honra tê-la aqui, Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria parabenizar a organização do evento, a oportunidade da gente debater e também participar, para parabenizar o Francisco Domingos e o Pitágoras pelas abordagens, né? Enriquece muito a compartilhar a experiência e a sua abordagem tão interessante, né? No âmbito da filosofia. Mas eu queria pegar um gancho com o Tiago Millet, que falou a respeito da necessidade que nós temos quando abordamos assuntos relativos à questão de litígio, de uniformização, de entendimentos, né? Nós temos uma dispersão exagerada na jurisprudência. E aí existe um estudo muito interessante do Roberto Berizonce, um argentino. Ele foi contratado pelo Instituto Ibero-Americano para falar por que na América Latina nós temos alguns países que nós temos uma dispersão exagerada da jurisprudência, não é? Ele fez uma pesquisa sobre esse assunto e exceto Chile e Costa Rica, os outros países apresentam essa característica, né, uma jurisprudência muito dissonante. Isso gera um problema quanto à pauta de conduta. E no direito tributário, isso tem uma repercussão econômica, né? Se o meu concorrente, se eu sou uma empresa, não paga e eu pago, isso gera um problema também neste âmbito, né? Então, é a razão pela qual nós sempre pensamos, achei muito oportuna a sua observação, de como resolver isso. O CPC, o Código, trouxe a questão das causas repetitivas, e, mesmo assim, nós temos uma situação de juízes insubordinados. Não, eu tenho liberdade de decidir, não é? Mas que liberdade é essa? Nós queremos a decisão de um juiz voluntarista ou do Poder Judiciário, e, a partir desta pauta de conduta construída, nós temos algo a seguir e, com isso, como advogado, a gente pode orientar o cliente e dizer, olha, esse não vale a pena recorrer. Hoje, se a gente diz isso, hoje, mesmo depois do CPC, o cliente vai procurar outro advogado e ele vai conseguir, e a gente vai perder o cliente. Pode ser que ele não tenha uma decisão favorável por muito tempo, mas não dá para garantir que as decisões não sejam de tal modo dissonantes que ele não obtenha. Então, nós temos até uma dificuldade aqui, por isso, nossa preocupação. Acho que, no âmbito das cortes arbitrais, também isso deve estar presente. Se nós formos implantar, de algum modo, isso no âmbito da arbitragem, é um tema que nós temos que pensar. Hoje nós não temos jurisprudência, é tudo sigiloso, não é? E aí há algumas teses hoje discutindo se o árbitro está vinculado aos precedentes, por exemplo. E se tiver vinculado, qual é a consequência? Se a decisão do árbitro for contrária a um precedente, qual é a consequência? Anular essa decisão, claro, perante o Poder Judiciário. Mais um problema, mais uma ação. Então, nós temos o desafio de tratar disso. Eu queria pegar um gancho, acho que são muitos os temas aqui, não quero me alongar, porque o horário está... Mas queria agradecer mais uma vez o convite, a professora Rita também, que estava aqui, não é? É uma honra. A Tatiane queria... Professora Cláudia, eu acho que isso é extremamente interessante, porque a gente está no processo de regulamentação do artigo 31 da Lei 3.448. E um dos pontos em que eu digo sempre que pareço estar pregando no deserto atualmente, né? Porque eu sou um coletor das informações eu sou o espião do Estado nos arbitreiros, com os arbitreiros, porque eu fui aceito nesse meio, né? Depois, especialmente pela mão da doutora Selma, né? Mas uma das coisas que a gente mais, dentro da administração hoje, dentro do campo político e decisório, é essa dúvida. Como é que eu vou me submeter, eu com o dever de uniformizar e de dar autonomia como administração, como é que eu vou me submeter a uma decisão que pode simplesmente cambiar de um dia para o outro? Né? Então, eu fico com a minha insegurança jurídica do judiciário, que o Tribunal de Contas não vem em cima de mim. Essa é a defesa.
Então, assim, o elemento volitivo hoje do decisor político é no sentido de, bom, vai fazer parte da arbitragem? Vai, mas vamos, então, pelo menos, garantir uma uniformidade, ainda que seja na uniformidade no erro, né? Porque ficar na uniformidade de cada um decide de uma forma e hoje é de um jeito, amanhã é de outro, então eu prefiro a insegurança jurídica com a qual eu já estou seguro, né? Posso? A publicidade, nesse ponto, ele traz essa possibilidade, né? Acho que no âmbito da mediação, o desafio é maior. O doutor André compartilhou com a gente alguma experiência lá na PUC, não é? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Só para, eu acho que eu mencionei o Berizonce, ele diz o seguinte, que a leitura que ele fez dos estudos é que havia uma percepção de que as pessoas não desconfiavam das instituições e, por isso, não se subordinavam às decisões, desconfiavam que não era a melhor decisão. Isso gerou uma cultura. Se havia, não é, também esse ponto que nós somos uma democracia até jovem, não é? É a conclusão que ele trouxe, a razão pelo qual há uma dispersão exagerada na jurisprudência. Enfim. O que seria de uma jurisprudência arbitral? A minha fala ia ser exatamente nesse sentido do risco e como, enfim, Portugal tem tratado isso, da falta de uniformidade das decisões. Porque ainda, e aí na mesa anterior, que eu fiquei me controlando para não falar, né, que eu ouvi a comparação da sentença judicial com a sentença arbitral, que é adequada, pensando em termos de decisão e de processo decisório, falando em teoria da argumentação, uma característica, uma consequência necessária de toda e qualquer decisão é a universalidade. Todas as decisões devem ser passíveis de universalização e, assim, também é uma decisão arbitral. Como que a gente poderia lidar com essa uma eventual falta de uniformidade e ofensa à isonomia? Nesse sentido, como vocês têm lidado? Em primeiro lugar, agradeço a pergunta e começo a resposta desta forma. Regra geral, no direito português, nós temos a possibilidade de acórdãos de uniformização de jurisprudência. Naturalmente, por força da segurança jurídica, não estou a falar exclusivamente de arbitragem tributária, o nosso Supremo Tribunal Administrativo pode uniformizar a jurisprudência. Não temos a regra do precedente, naturalmente que não é, de um ponto de vista prático, normal qualquer juiz de um tribunal tributário estadual decidir de forma diferente, uma vez que há uniformização de jurisprudência. Em relação ao Centro de Arbitragem Administrativa, como eu há pouco referi, há um recurso, o recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Esse mesmo recurso tem por fundamento uma oposição de acórdãos. Foi aqui referido que, em função da celeridade que existe na arbitragem tributária, poder-se-á chegar a uma decisão arbitral e não há nenhum acórdão que se encontre em oposição com essa mesma posição. Em função disso, em Portugal, como há pouco referi, discute-se, nós sabemos que a regra é a irrecorribilidade das decisões arbitrais, no seio do CAD, temos já a nossa ordem dos contabilistas certificados, numa análise e em algumas propostas no âmbito da arbitragem tributária, no sentido, no próprio CAD, não estamos a sair do CAD, porque existe no próprio CAD jurisprudência que não se encontra resolvida de acordo com as mesmas regras, ou melhor, ela é resolvida de acordo com as mesmas regras de direito, mas a conclusão final é diferente consoante a interpretação que se faça dessa mesma lei. Então, a proposta legislativa da ordem dos contabilistas certificados é no sentido, no próprio CAD, fixar-se a possibilidade de recorrer no seio do próprio CAD para esta segurança jurídica, esta uniformidade jurisprudencial exista. Não sei se... Muito, muito bom. O Alberto já tinha me pedido, depois passamos por cima. Bom, queria agradecer o convite novamente para participar de um evento que é a FGV. Acho que parabéns pela organização, pelas palestras, dos palestrantes. Uma pequena contribuição aqui, acho que é um pouco da experiência do Tribunal Administrativo que eu vivi aqui no município de São Paulo, na Secretaria de Finanças, Conselho Municipal de Tributos, é a questão da especialização do Tribunal Administrativo, né? A gente tem aqui no nosso sistema brasileiro
a questão da possibilidade de sempre recorrer ao Poder Judiciário. Isso, no tributário, a gente sempre leva a uma questão que nos dói um pouco. Às vezes, o Tribunal Administrativo ele julga com muito mais qualidade do que o Poder Judiciário uma causa tributária, né? Então, o Conselho Municipal de Tributos também foi nessa linha de se buscar uma qualidade, até pelo conhecimento do fato, tributário, né? É verdade que o fato, muitas vezes, traz, até conversando com a Priscila na hora do almoço, traz a questão de fatos não tributários, fatos técnicos, tecnológicos, que o problema outro vai ser o enquadramento desse fato no tema tributário, né? Então, o enquadramento tributário desse fato, né? Mas não há que se negar que a qualidade do Tribunal Administrativo ela é importante. No atual ordenamento posto, ela deve continuar a ser trabalhada, a meu ver, né? A questão de um tribunal arbitral, que foi colocado, inclusive, na parte da manhã aqui, que é em relação a uma espécie de uma solução, ainda que parcial, à hipertrofia aí do contencioso tributário na esfera judicial, também é um aspecto que também tem que se atentar, né? Eu fico me pensando até que ponto a demora de um processo judicial, a gente sabe que as demandas são muitas, até que ponto há uma adequada gestão do processo judicial tributário. Quando eu falo em gestão, eu falo em controle efetivo e transparência desse controle, a ponto de quanto cada juiz julga por mês ou por ano da sua cota, né? A gente vê, quando a gente vê na esfera penal, quando você vê aquelas rebeliões nos presídios, e você vê casos de, às vezes, 1/3 dos presidiários não terem sequer sido julgados, né? Qual é o controle do que cada juiz produz no seu processo de resultado, né? Então, isso é fundamental, e a transparência é para a sociedade cobrar esse controle. O melhor controle, a gente sempre fala que a luz do sol é o melhor detergente, né? Então, quando você coloca na internet todo o resultado de uma produção de um agente público, e isso tem que ser buscado sempre, né? Guardado aí os sigilos específicos, sigilo fiscal e outros mais. Isso é importante para mitigar um problema que, às vezes, quer se colocar a arbitragem como a panaceia da solução desse problema, que não é bem assim, né? É importante, né? A especialidade da matéria é importante em alguns aspectos para a arbitragem, mas temos também que ainda detectar os pontos problemáticos e ver com a estrutura posta como combater esses problemas. E eu vejo que a gestão do processo ela é muito importante. Acho que ainda falta muito isso na esfera do Poder Judiciário, né? Uma outra questão, para até poder passar a palavra, já que o tempo é curto, é a questão de o agente público, né? Vinculado na sua atividade, essa vinculação à legalidade, ela gera, a partir de órgãos de controle, né? A tal da cultura do medo, que foi falado de manhã também, né? Então, em foros como este, em foros de discussão sobre o âmbito de aplicação da arbitragem, é fundamental que haja participantes do Ministério Público, Tribunal de Contas e de Controladoria, né? Porque o agente público ele tende a ser conservador, né? Isso é natural, conservador nas suas decisões. Eu, quando fui para o Conselho Municipal de Tributo, em 2006, o Conselho foi criado, né? Sempre preguei lá dentro, inclusive até quando fui presidente do órgão, depois de 6 anos, a questão da disseminação do conhecimento, né? A expertise e a disseminação do conhecimento gera segurança para o jogador naquele órgão que é independente, tem a sua certa dependência, está fora da administração tributária, né, da Receita Municipal, no caso lá, julgar com mais segurança. Agora, imagina aquele que está dentro da Receita, no caso do município de São Paulo, e tem toda uma hierarquia por cima dele e uma vinculação maior e uma preocupação maior na forma dele decidir, numa primeira instância, ou até numa atividade de fiscalização tributária, né? Então, acho que é importante, nesse jogo, nesse foro de discussão do âmbito de aplicação da arbitragem, a participação de órgãos de controle que, no final das contas, vão observar os atos administrativos que foram realizados. Obrigado. Excelente comentários. Silvio Simonaggio. O André, então, finalmente também, né, André? Já tinha feito alguns convites. Não deu certo, André, hoje deu. Graças a Deus, muito obrigado, Priscila, pelo convite. Parabenizo o Pitágoras e o Dr. Francisco pela exposição.
E queria fazer um comentário e um questionamento aqui, né? A minha experiência com arbitragem advém de arbitragem em matéria contratual com a administração pública, né? Eu sou procurador de Estado e atuei na redação de alguns contratos que contêm cláusula arbitral e também atuei em alguns litígios. E esse tema da arbitragem da administração pública em matéria contratual já é algo novo e ainda relativamente em transição e em situação de aprendizado institucional ainda. Em matéria tributária, realmente é algo que no Brasil está assim, muito no começo, né? E em matéria contratual, a gente passou por um período de transição e a gente está agora numa etapa de consolidação, né? Então, nós inicialmente utilizávamos a arbitragem de forma compulsória por obrigação de organismos financiadores de projetos de infraestrutura que nos obrigavam a introduzir a cláusula compromissória nos contratos. Desde 2013, nós temos introduzido a cláusula arbitral nos contratos de PPP, independente de ter financiamento externo ou não. E já tivemos as nossas primeiras experiências em litígios. Tudo isso foi um processo, né, de aprendizado, de consolidação, de aceitação do Instituto, de compreensão do Instituto pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo, no qual eu atuo, né? E nem tudo ainda ficou muito claro por todos os órgãos pelos quais a gente precisa prestar contas, né? Então, recentemente, nós tivemos uma experiência muito negativa, que foi a celebração de um acordo no contexto de uma arbitragem internacional, que foi um acordo muito bom, muito bem sucedido, homologado pela Câmara de Comércio Internacional, e a execução do contrato, quando foi para o Tribunal de Contas aqui do Estado, os julgadores compreenderam que a gente não poderia ter submetido a matéria à arbitragem, porque foi um acordo, uma arbitragem e um acordo realizados antes do advento da Lei 13.129, que alterou a lei de arbitragem para ratificar uma coisa que a administração pública já poderia fazer, que é muito embora toda a jurisprudência e toda a doutrina apesar já de toda a jurisprudência e toda a doutrina permitirem isso, o Tribunal de Contas aqui do Estado entendeu que, olha, não pode, né? E assim, o que eu vislumbro no momento é que a arbitragem tributária poderia enfrentar alguns percalços dessa natureza aqui no Brasil, que é algo muito pouco desejável, né? A gente precisa criar um ambiente institucional favorável de aceitação do Instituto para que a gente possa introduzi-lo sem correr esses riscos e sem que os agentes públicos passem pelo problema que eu estou passando, que é considerar que um ato que eu pratiquei como advogado foi um ato ilegal e estou correndo risco de responder perante o Tribunal de Contas por conta disso. Então, eu queria entender um pouco da experiência portuguesa, que me pareceu interessante e até apta a evitar esse tipo de problema, e quero entender se realmente foi, porque em um determinado momento vocês não tinham, né, a arbitragem tributária e passou a ter. Houve um período de transição, houve um período de questionamento da legitimidade desse instituto em Portugal. Como foi a aceitação disso? Isso que eu gostaria de compreender um pouco. Eu acho que a existência de uma Câmara, como vocês têm lá, especializada, de uma iniciativa governamental, pode ter pode ter reduzido as chances de determinados traumas ou determinados questionamentos de legitimidade, que talvez a gente pudesse tentar trazer aqui para a nossa realidade, que não sei se é o caso, mas eu queria entender um pouco como foi se houve um período de transição traumática ou se tudo foi aceito com naturalidade. Porque esse é o meu medo, porque hoje a gente ainda está com um certo trauma com a arbitragem em matéria contratual. E na tributária eu acho que a gente corre o risco de enfrentar o mesmo problema, que é algo que eu não gostaria que acontecesse. Eu gostaria que as coisas acontecessem de uma forma um pouco mais tranquila e preparando todo mundo para isso. Então, eu queria entender um pouco como é que foi lá em Portugal. Obrigado e parabéns de novo pela palestra. Obrigada. A Tatiana, você quer só complementar a pergunta antes do Francisco? E aí, complementando a fala do André, haveria alguma figura, né, em Portugal, tal qual a gente tem aqui no Brasil, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece critérios muito específicos para a renúncia de receita e que pode levar à responsabilização individual do agente, se isso também foi enfrentado, se foi um desafio? Em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a metade da pergunta. A outra metade vou devolver ali à doutora Tânia. E a metade que me incumbe, relativamente ao percurso que foi observado em Portugal, a arbitragem administrativa foi, de facto,
anterior à arbitragem tributária. De um ponto de vista constitucional, não existe nenhum obstáculo à previsão da arbitragem administrativa e constitucional, porque há equiparação aos tribunais. Relativamente à responsabilidade das palavras que referiu da sua fala, a responsabilidade que um árbitro tem, ela é exatamente igual à responsabilidade que um juiz de direito tem. Não há quaisquer diferenças entre a responsabilidade de um árbitro e a responsabilidade de um juiz. Outra nota que eu acho que também se enquadra no contexto da sua pergunta, naturalmente, a questão da credibilidade que eu falava da arbitragem institucional envolve regras rigorosas de um ponto de vista deontológico em relação aos árbitros. Eu percebo que esse seja um obstáculo para a implementação da arbitragem no Brasil. Esta questão deontológica é bastante rigorosa no nosso sistema de arbitragem tributária. Porquê? Porque temos um conceito deontológico e há regras que enquadram essa mesma atividade. Estou-me a lembrar por exemplo, quando existe um impedimento, salvo erro, se, por exemplo, o árbitro, na qualidade de advogado, porque dentro dos critérios de seleção, nós podemos ter no quadro da capacidade técnica os tais 10 anos de experiência em direito tributário, um advogado, podemos ter um juiz, podemos ter um professor de ensino superior. Há aqui uma base de recrutamento que não é muito homogénea. De todo modo, referir a conclusão final é que a responsabilidade é exatamente igual em relação a um juiz de direito e existem regras deontológicas que devem ser observadas. Eu agora desviei-me e falta um aspecto que também queria referir, que é o exemplo que estava a referir. Se esse mesmo árbitro, advogado, teve alguma relação com alguma das partes em litígio nos últimos 2 anos, encontra-se impedido. Vamos mais além, mas já complemento. Mas este aspecto eu acho que também é muito importante, porque chamo a atenção, na minha tese de doutorado, tive a obrigação de ler um pouco sobre o sistema norte-americano, e o que me despertou um pouco a atenção é que, por uma mera declaração de compromisso, pode até existir uma anterior relação entre um árbitro norte-americano e, por declaração de compromisso, em que ele pretende exercer essas funções com imparcialidade, ele tem condições para as desempenhar. É uma nota final, eu vou passar. Obrigada. Bom, olá a todos, boa tarde. Eu posso lhe dizer que traumática em Portugal em 2011 era a situação do país. Nós estávamos na bancarrota. Um primeiro-ministro dizia que o país estava de tanga, porque efetivamente nós não conseguíamos financiamento externo. E isso, apesar da discussão teórica e a superação do dogma da indisponibilidade, a doutrina já tinha feito esse caminho, mas havia se calhar algum receio, alguma desconfiança. O contexto socioeconómico facilitou a introdução da arbitragem. Primeiro, porque nós tínhamos um órgão externo, um conjunto de órgãos externos, que era o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia, chamada Troika, que considerou a arbitragem uma ótima solução. E a partir daí houve um consenso que nós estamos lá em baixo. Temos que aumentar a receita, temos que diminuir a despesa e temos que solucionar alguns problemas estruturais. E um dos problemas estruturais estava precisamente na área tributária, na quantidade de processos que estavam pendentes nos tribunais tributários. E esse consenso foi gerado, se calhar um bocadinho... A arbitragem aqui foi um bocadinho oportunista no bom sentido, porque de facto criaram-se as condições para... Nós estamos no fundo, temos que arranjar soluções e a arbitragem foi aceita por todos. Claro que todo o percurso de discussão teórica que houve até então ajudou a consolidar, porque já não havia o dogma da indisponibilidade. No início, claro está, houve reticências por parte da magistratura, porque muitas vezes era indicada a arbitragem como uma solução melhor do que o recurso, porque os árbitros eram melhores. Não, todo o caminho foi feito no sentido da credibilização. E, de facto, aqui, perdoem-me a falsa modéstia, o CAD ajudou bastante, porque era uma entidade que já estava
implementada, que já existia, que já tinha arbitragem administrativa, que era uma entidade credível, que tem uma natureza, o tal terceiro género, é uma associação de direito privado, mas todos os associados são de direito público, que tem um órgão, que é o órgão central do CAD, que é o Conselho Deontológico, e o Conselho Deontológico do CAD é operante. O Conselho Deontológico do CAD é presidido atualmente por um juiz conselheiro jubilado, que foi durante 12 anos presidente do Supremo Tribunal Administrativo em Portugal. Se há pessoa que sabe gerir magistrados, é o presidente do Conselho Deontológico do CAD. E ele faz a designação dos árbitros, mas faz muito mais do que isso. Todos os árbitros que são selecionados em um procedimento público, são selecionados para a lista do CAD, são sujeitos a um procedimento rigoroso de seleção. Para além de terem 10 anos de comprovada, a lei diz, artigo 7º, comprovada experiência, e tem que comprovar a experiência, em direito tributário. Eu, por exemplo, não poderia ser árbitro em matéria tributária em Portugal, porque tenho 10 anos, tenho 13 anos de experiência, mas só tenho 9 anos de comprovada experiência em direito tributário, e não 10. Porque no início do meu estágio não fiz direito tributário, não tenho como comprovar que fiz direito tributário. Além disso, o que o Sr. Professor estava a dizer, e muito bem, nós temos um controle processo a processo. Vocês vão achar que eu, especialmente, sou controladora, porque controlamos tudo. Mas o Conselho Deontológico e, primeiro, o Departamento Jurídico do CAD, que eu coordeno, quando um árbitro é selecionado na seleção que nós temos do processo de designação, nós verificamos designadamente se ele já teve processos, se for o caso ser árbitro, ou então funcionário da AT, que já esteja aposentado há mais de 2 anos, se ele teve intervenção em algum processo daquela matéria. E se for advogado e tiver apresentado um processo no CAD, enquanto esse processo não for decidido, nem ele, esse advogado, nem nenhum advogado do escritório dele, que também seja árbitro, tem qualquer processo no CAD. Porque, meus caros, como se costuma dizer, aqui é uma expressão coloquial, mas que é verdade, não basta ser sério, também é preciso parecê-lo. E não pode alguém chegar lá hoje numa qualidade e depois despir essa qualidade, vai passar ao lado com outra qualidade. Não. Nós temos árbitros na nossa lista, que são advogados, que têm processos connosco desde o início, há 6 anos, que nunca foram árbitros. E se calhar dificilmente vão ser. Porque enquanto um advogado daquele escritório tiver lá um processo, independentemente da matéria, mais nenhum é designado. E se esse advogado colocou, imaginem, um processo de imposto sobre o rendimento das pessoas físicas, sobre uma questão específica, um artigo específico, ele nunca vai ser árbitro. É um controle difícil? É. Mas é um controle que é feito em 3 níveis no CAD. E nós fazemos gala disso porque nós achamos que a credibilização do Instituto passa muito também pelo nosso trabalho. E passa pelo trabalho que fazemos dia a dia de controle de processos. Quando eu digo que nós controlamos processo a processo, o Sr. Professor não me deixa mentir. Eu sou a pessoa mais chata da arbitragem porque eu digo, não, este processo não tem nenhum ato há 2 meses. A partir desse momento, aquele árbitro vai ter que nos justificar, se há alguma razão, porque é que o processo está parado há 2 meses. Porque não há nenhuma justificação válida. Se não houver, é comunicado ao Conselho Deontológico. Nós temos, para além da lei, um código deontológico que diz que obriga os árbitros, se eles não tiverem disponibilidade para aceitar o caso, são obrigados a comunicar ao Conselho Deontológico a pedir a sua substituição. E é por isso que nós conseguimos decisões em 4 meses e 18 dias. Excelente, muito bacana. Não é muito bom para a minha imagem pública em Portugal, mas é um controle que nós fazemos. E fazemos isto, somos uma equipa de 5 juristas no departamento jurídico. Excelente. Deixa eu passar aqui, temos o Silvio, queria fazer uma intervenção. Sim. Muito obrigada, Silvio, também por sua presença. Uma honra estar aqui, um público erudito seleto. Muito obrigado, Pitágoras, obrigado, professor. Me parece que, e esse é o objetivo que nós estamos aqui, nós estamos falando de emancipação. Quando nós tentamos nos desligar do Estado ou de um dos tentáculos do Estado, o que nós estamos disputando é a emancipação. Então, somos nós que temos que dizer para o homem público e para os órgãos de controle qual é a missão deles. Isso faz parte da estabilização da arbitragem tributária. Nós temos que dizer para os órgãos de controle qual passa a ser também a missão deles a partir da instalação desse instituto.
Isso é muito importante. E a arbitragem comercial, a arbitragem privada, nos traz algo importante que o contribuinte deve pensar. Porque nós temos razões, e razões de sobra, para reclamar da ineficácia do Estado. Mas a arbitragem privada trouxe uma lição importante para a gente, aqui no Brasil. Quando eu participo de arbitragens internacionais, isso sequer é cogitado. É a figura estatal do perito judicial que vem importado, esse câncer do Código de Processo Civil brasileiro, vem importado para a arbitragem comercial. Por quê? Porque o que nós temos que entender é que, tanto da parte do Estado quanto da parte do contribuinte, há responsabilidade para fazer cumprir o procedimento arbitral. E me parece que isso deve ser pensado em conjunto, enquanto todas essas normativas, enquanto toda essa organização vai amadurecendo. Porque quando chegar o primeiro procedimento arbitral e o contribuinte pedir para nomear um perito, considerando que todo o sistema tributário corporativo do Brasil está feito para que as apurações sejam a partir de dados de sistemas contábeis do contribuinte, por que ele precisa de um terceiro? Por que ele não faz essa prova? Consideramos ainda que nós temos como um dos graves problemas, e o problema do Brasil não me parece ser discutir lei em tese, me parece ser discutir o olho do fisco na interpretação da lei objetiva, na casuística. Então, nós temos autos de infração infames, lavrados, a partir de descumprimento de obrigação acessória. Quando se falou aqui de manhã em autos de infração de 1 bilhão, de 300 milhões, de 500 milhões, eles passam a ser, eles já são parte do dia a dia tributário do Brasil há alguns anos. E muitos deles, única e exclusivamente, por descumprimento de obrigação acessória. O que a gente percebe no Brasil? A gente percebe no Brasil o sonegador contra o Estado com pouca valentia de buscar o sonegador. Criam-se normas extremamente pesadas. Se não emitir nota fiscal, se a nota fiscal de transferência não foi corretamente emitida, se a nota de industrialização passou 6 meses antes de voltar, e são lavrados autos de infração de valores extraordinários, porque não é contra contribuintes de saúde financeira adequada, de sistemas de controladoria corretos. Por quê? Porque aquela legislação infame foi criada para ir contra o sonegador infame. E isto é um passo que a arbitragem trará e a responsabilidade da prova trará também para o amadurecimento da legislação tributária. E isto vai obrigar o fisco a buscar o sonegador pelo seu critério. Então, e para isso nós vamos ter que desenvolver no Brasil um conceito que nós nunca tratamos nem no nosso direito, que são os estándares de prova. Quais são os estándares de prova que nós temos que levar para a arbitragem decidir? Se eu não apresentar tal livro, eu vou ter uma inferência negativa. Então, nós precisamos amadurecer esses estándares de prova, senão nós não vamos conseguir julgar a lei tributária. E é impossível ter-se na lei tributária, na arbitragem tributária, a necessidade de um terceiro para fazer prova que cabe ao contribuinte fazer. Então, vejo, e desde os primeiros tempos, tudo isso aqui como algo extremamente proveitoso, extremamente importante, participo vivamente de todo esse processo, mas alertando que é um processo de responsabilidade dupla, do Estado e do contribuinte.
Excelentes pontos, Silvio. Eu acho que essa questão técnica, que é realmente, acho que o ponto que todo mundo mais tem ansiedade por ver solucionado em arbitragem, por qualidade de decisão e celeridade, enfim, é um ponto realmente sensível. O Eduardo Parente me pediu a palavra também, é o arbitreiro da mesa. Boa tarde, agradeço o convite, parabenizo os dois palestrantes, sensacionais, diferentes, mas sensacionais, se complementam. E conforme vocês foram falando, eu fui fazendo algumas anotações, e eu falo aqui não como tributarista, mas como um arbitreiro, né? Réu confesso. E tivemos juntos, inclusive, né, num livro coletivo sobre o tema, e etc. Enfim, e a minha experiência ela é realmente como na arbitragem privada, né, comercial, tanto quanto o árbitro como advogado. Mas o que eu vejo aqui é que não parece claro o que nós queremos, né? Porque se o problema for atacar a questão atomizada, ou seja, os números do imbróglio fiscal, nós temos um modelo. Agora, se for atacar a qualidade da questão fiscal, nós temos um outro modelo. Paralelo a isso, a nossa realidade da arbitragem privada. Quando se tentou a arbitragem para reduzir, para desafogar o contencioso, o judiciário, isso não funcionou. Não funcionou. Isso é claro. Isso funcionou para abrir pequenas cameretas de arbitragem, dos quais os árbitros andavam com brasões e carteiras de árbitro no Brasil, que foi uma coisa horrorosa, estou falando isso de 15 anos atrás. Os órgãos sérios de arbitragem combateram isso, e isso era um subproduto de uma busca de desafogar o judiciário no Brasil via arbitragem. Não funcionou. Então, o modelo que funcionou no Brasil, está funcionando muito bem, graças a Deus, é um modelo de qualidade. Poucas causas, com grande qualificação, grandes questões, tratar os problemas de forma mais molecularizada e não de forma tão dispersa. E aí, quando nós pegamos o modelo português, que parece uma coisa muito lindo, mas ele é bastante artesanal, porque nós temos uma dimensão aqui continental. Então, se a gente pegar questões de números, por exemplo, quantos casos tem em andamento lá em Portugal hoje em dia, hoje na Câmara de vocês? Em aberto? Em aberto, em Nós andamento. julgamos cerca de 800 agora. Por ano. 200 por ano? 800 por ano. Eu não sei, não é da minha área, mas eu acredito que um juiz tributário deva ter sob a sua batuta alguns milhares de processos. Em Portugal, né? Um levantamento assim, recente, numa vara específica de execução fiscal federal aqui em São Paulo, 17 mil. Pois é. Como trazer isso para... Veja, como que você vai colocar isso na mão de um árbitro fiscal e falar, olha, com rapidez, tá? Julga bem com rapidez, e você tem que ter 10 anos de experiência na área, você tem que ser um ortopedista do joelho e tem que decidir bem e muito rápido, hein? Então, assim, são problemas que têm que ser enfrentados, né? Mas é isso exatamente que nós fazemos com os nossos árbitros. Pois é, mas no bem e rápido, e desde que pois seja especialista pois na área. Então, a questão é saber se a gente quer enfrentar a qualidade ou a quantidade, ou os dois, e como fazer isso. São modelos muito diferentes. A arbitragem que existe no Brasil não atacou a quantidade. Não é esse o modelo. Não funcionou para desafogar o judiciário, a arbitragem não se presta para isso, né? O que vocês discutiram, eu achei muito importante e pontual, também foi pautado de manhã, a questão da limite de interpretação de aplicação da lei pelo árbitro. Se o árbitro pode ou não pode, ou se deve ou não deve aplicar a Constituição. Ele tem que aplicar, porque o árbitro não pode ser um juiz capenga. O árbitro, por definição legal, ele é juiz de fato e de direito. Transformar o árbitro num meio juiz, que é o juiz de fato, é um juiz capenga. Desculpa, essa função eu não quero. Né? Fico, então, na arbitragem privada, lá eu tenho a minha amplitude de atuação, posso interpretar a Constituição, posso interpretar a lei, aliás, devo. Né? Então, me parece um caminho errado querer reduzir a atuação do árbitro tributário a um meio árbitro. Né? Não me parece adequado. É um caminho ruim, porque você acaba querendo afastar a verdade para fora, e quando você faz isso, ele volta pela janela. Não dá. Né? E os problemas vêm também quando você abre a janela. Vem a luz, mas vem um monte de problema, e aí tem que encará-los. Né? Outra coisa que eu anotei
questão de vocês. Eu peço só desculpa. Essa questão da matéria, de facto, não se colocou em Portugal. Não, a mas questão, em Portugal, os árbitros têm mais dificuldade em fixar a matéria de facto que a matéria de direito, até porque sim. são especialistas na matéria de direito. A grande dificuldade é essa. E é por esse facto que o Conselho Deontológico do CAD optou, sobretudo numa primeira fase, nos processos coletivos, são os processos de valor mais elevado, em colocar sempre como árbitro-presidente uma pessoa que tivesse exercido funções públicas de magistratura. Porque a parte da fixação da matéria, de facto, era, e é isso que nos transmitem, sobretudo os árbitros que não têm, os professores doutores, os advogados que não têm tanta experiência em contencioso, mas que são os grandes especialistas em IVA, que é o nosso imposto, o IVA, o imposto sobre as prestações de serviço e transmissões de bens, eles têm muito mais dificuldade na fixação da matéria, de facto. E foi por isso que esta instrução do Conselho Deontológico, que se criou, de facto, uma prática e que é uma opção pública, toda a gente conhece, foi por causa desse facto. Porque é inevitável, se eu nunca redigi uma sentença, eu vou ter muito mais dificuldade em fixar os factos concretos e depois não há recurso à matéria de facto. Por isso era uma matéria muito importante que ficasse bem feita desde o início e que se criasse esta metodologia, este precedente persuasivo, digamos assim. Só para concluir aqui, agora, o que me parece que o Pitágoras abordou bem esse ponto agora, e de manhã também alguém levantou, é que no Brasil a gente já tem essa experiência. O juiz administrativo fiscal, ele é um árbitro fiscal, né? Por delegação legal, ele já faz o que nós imaginamos que o árbitro possa fazer, ele já faz. Ele exerce jurisdição, né? Ele tem amplitude de interpretação e a decisão dele é, de certa forma, vinculativa, isso por delegação legal, né? E ninguém diz que isso é inconstitucional. Então, por que o árbitro também não pode atingir esse ponto? Ele pode, o juiz administrativo, ele já exerce essa função de dizer o direito fiscal. Ele aplica, inclusive, né? Enfim, eu só queria... Eu vou apenas concluir com uma questão aqui para os nossos colegas, nossos irmãos portugueses, que eu fiquei com uma dúvida na questão prática. Um árbitro que atua lá com vocês, ele julga um relevante caso envolvendo um grande contribuinte. Ele pode, logo depois, julgar um outro caso relevante com o mesmo contribuinte? Ou ele fica num período de vacância? Como fica a questão da relação econômica aí? Bom, agradeço e finalizo. Obrigada. Nós temos um regulamento de designação que está no nosso site e nós temos uma lista de árbitros inscritos por matéria e a designação é sequencial e aleatória pelo sistema. Só que é impossível, ao princípio do juízo natural, nós tentamos garantir isso. Se pode haver, efetivamente, dele ser designado, nós temos cerca de 280 árbitros no último consulta pública. Pode acontecer um árbitro acabar a julgar o mesmo contribuinte 2 vezes, mas é sempre aleatório. É impossível ao contribuinte saber, sequer prever, quem é que vai ser o árbitro a seguir. Porque há uma inscrição. Por exemplo, há pessoas que só estão inscritas em IVA, que se consideram capazes de decidir questões de imposto sobre as prestações de serviços e transações de bens. Claro que essas pessoas, se calhar, vai demorar 1 ano até serem designadas outra vez, ou mais. Mas, por exemplo, os nossos árbitros, que são os árbitros presidentes, que são os juízes conselheiros jubilados, antigos juízes, esses são designados muito mais vezes porque eles estão inscritos em todos os tributos. Mas há pessoas que só estão inscritas num tributo e então demora muito tempo. Pode acontecer que naquela matéria em específico venha a ser... Agora, é impossível ao contribuinte e à administração sequer prever quem é que vai ser designado no processo, porque até o nós CAD, se me perguntasse quem é que vai ser designado amanhã, não sei. Tem que ir ao sistema, nós temos um sistema informatizado que respeita as regras desse regulamento e ele dá-nos indicações. Claro está, nós temos que colocar manualmente esta matéria, este árbitro decidiu colocou aqui um processo como advogado sobre esta matéria, se calhar ele a seguir, ele fica... Nós dizemos uma expressão que é fica na jarra até vir outro processo que não seja sobre essa matéria. Mas isso, nós temos um colega que só faz essa gestão e essa identificação e a colocação dessa informação no sistema. Muito, muito interessante.
Só uma pequena nota para que não existam quaisquer dúvidas. Em relação ao modo de conhecimento do litígio, com base no direito, como há pouco referi, o árbitro, se estamos na presença de um tribunal singular, julga a matéria de facto e matéria de direito. Há pouco, quando referi a minha experiência prática num tribunal coletivo, o presidente do tribunal, naturalmente que a discussão da matéria de facto, uma vez que ela é aprovada por documento, não é substancial. Frequentemente é-me perguntado a opinião, mas de um ponto de vista prático, isto não está previsto na lei, tem a ver com a gestão que o Presidente faz da questão que está ali a ser apreciada, pergunta a todos os árbitros qual é que é a opinião sobre a questão de direito ou questões de direito, sendo certo que, à partida e regra geral, a matéria de facto não é difícil de fixar porque se encontra aprovada por documento. Excelente, muito obrigada. Bom, acho que estamos quase já das 8 da manhã, são quase 5 horas da tarde. Os debates foram excelentes. O dia certamente trouxe algumas respostas e muitas perguntas, muitas inquietações. Temos um grande desafio, que é pensar em como implementar e como montar essa arbitragem tributária. Eu acho que esse ponto final aí trazido pelo Parente realmente é um aspecto muito importante, que é o que nós queremos dessa arbitragem. Talvez seja uma pergunta a ser respondida. Agradecemos a presença de todos, a todos que estão online. Claro, claro. Só para dizer, é muito pequena. Uma das formas que nós usamos para quebrar resistências e para mostrar o nosso regime e para mostrar como nós trabalhamos foi sempre promover debates, promover cursos, promover formações e trazer as pessoas que tinham dúvidas, que tinham críticas, para escrever. Nós temos uma revista em que nós tentamos colocar todas as perspectivas, mesmo aquelas que eu confesso gosto pouco de ler, mas como coordenadora é essa a nossa missão. E foi uma missão bem sucedida. Posso-vos dizer, que estava a comentar no almoço, que um colega que era muito contra a arbitragem, tinha um discurso mesmo contra, e tinha argumentos válidos, quando teve um problema tributário decidiu vir para a arbitragem. Mas é este o caminho, é trazer também as pessoas que às vezes têm críticas, porque às vezes também nos ajudam a melhorar até os nossos procedimentos. E este debate tem este mérito, e eu queria parabenizar em nome pessoal, em nome do CAD. O Dr. Nuno teve compromissos profissionais, não conseguiu estar, mas em nome pessoal, em nome do CAD do Dr. Nuno, de facto, muitos parabéns por esta iniciativa, porque conseguiu trazer todas as perspectivas, e é esse, de facto, o caminho que tem que ser trilhado, trazer novas perspectivas, novos debates, novas questões, porque as perguntas fazem-nos sempre querer avançar muito mais do que às vezes as respostas. Obrigada. E só para encerrar, é exatamente esse o nosso espírito aqui na escola. O objetivo da realização desses eventos públicos é trazer todas as partes para que a gente saia daqui mais provocado, mais instigado e, como eu falei no começo, com uma perspectiva maior, né, e ampliada. E aí eu só roubei a palavra para aproveitar para quem está aqui presente, nos assistindo virtualmente, para fazer uma divulgação. A gente ainda tem mais 2 eventos do Núcleo de Direito Tributário esse ano. Os 2 eventos vão ser em novembro. Em outubro a gente tem uma pausa, né, porque a gente merece. O primeiro vai ser sobre modulação de efeitos em matéria tributária, e também em parceria com o Centro de Altos Estudos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aqui da 3ª Região. Provavelmente virá o representante da PGFN lá no Supremo para discutir questões relativas ao impacto orçamentário das grandes teses que estão no Supremo Tribunal Federal. A gente conta com a participação de vocês, com o debate, com as críticas. E um último evento, que provavelmente vai ser dia 10 de novembro, que será sobre novas tecnologias, e aí a gente deve discutir a internet das coisas e os desafios da tributação dessas novas realidades. Tá bom? Obrigada. Você encerra. Encerramos. Então, boa tarde a todos. Ficamos à disposição caso alguém queira alguma apresentação. A gente vai ficar tudo no site da faculdade. Enfim, o evento está gravado. Todos nos ouviram e podem continuar ouvindo. E interessados em participar do grupo de estudos, também estamos abertos a inscrições. Por favor, nos procurem. Obrigada.